Olá pessoal, veremos neste vídeo como proceder para gerar aquelas imagens com fundo green screen ou transparente que pode ser utilizado para finalidades aí de efeitos visuais através de outros editores, tanto de vídeo como de ilustração, e nós vamos ver como fazer isso de forma prática aqui no Blender, tá? Eu estou usando a versão 2.92, vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem junto à ideia. Está aqui uma imagem bem simples de uma animação que eu gerei, estou usando o Readbody para fazer o efeito. Essa bola vai cair sobre essa rampa e vai deslizar e ficar dentro desse recipiente, tá? Então aqui nós vamos ter um play e o efeito que eu criei. Aqui no centro vocês vão notar que eu tenho um objeto plano que eu deixei aqui propositalmente para vocês entenderem como fazer o efeito de forma prática. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar esse objeto pelo modo Material Preview. Percebam que ele já tem aqui um material que eu coloquei, dando um aspecto metálico prateado aqui para a esfera, amarelo rugoso para a rampa e um azul rugoso aqui para a caixa. O plano está aqui no centro, tá? E o que é que a gente poderia fazer? Eu poderia simplesmente dar o player, está aqui a nossa animação colorida. Se eu quiser olhar agora essa cena pelo modo renderizado, vocês vão notar que eu tenho algo mais influenciando sobre a renderização. É o plano de fundo com a imagem HDRI. E essa imagem, querendo ou não, ela nos propicia algo mais natural usando o Eevee, através dos materiais que eu adicionei junto aos objetos. Então, uma das lógicas aqui que eu poderia utilizar para renderizar a imagem, então eu vou por enquanto só ocultar esse objeto daqui, vou usar a câmera aqui para ocultá-lo tanto na renderização, que é aquele plano. Dando render, vocês vão ver que eu tenho uma imagem simples desse ponto, porém com plano de fundo que é a natureza aqui interferindo. Para poder fazer o efeito que eu precisaria, eu teria que ter esse plano de fundo totalmente em verde ou talvez em transparência para usar aqui junto aos efeitos visuais através dos outros editores. Então uma das formas que eu teria, pela lógica, seria o que? Eu vou anular esse plano de fundo. Então eu volto lá em Color, no Word. Como eu empreguei para ele um Environment Texture, que é uma textura de ambiente, eu vou remover. E notem que já vai aparecer aqui com um fundo verde, porque eu já deixei o Color na condição verde. Mas se vocês forem dar o render dessa imagem, veja que fica algo bem estranho. Eu teria que usar aqui um conjunto de iluminações para poder fazer com que a imagem que eu estou apresentando com o fundo em verde aqui me desse um aspecto bem melhor no processo. Então, para evitar esse trabalho todo, uma das formas que tenho é manter o fundo com o Environment Texture, que é uma imagem HDRI, para melhorar a iluminação da cena aqui no Eevee. Vou dar Open Image, tá, pessoal? E poderia acrescentar aquele plano, então vou trazê-lo de volta, tá ele aqui no meio. Vou usar um S de escala bem grande, tá vendo? Fazendo com que ele cubra toda a nossa cena. Vou voltar aqui com ele para baixo, tá? E vou dar a esse plano a coloração verde. Aí sim seria interessante para formar o aspecto green screen. Então eu venho aqui, escolho um verde fortíssimo, posso dar um tom escuro e posso tirar dele aqui o especular da luz que está incidindo e posso tirar também o roughness, colocando totalmente em 1. E aqui eu tenho uma cor verde. E aqui vocês dando um render vão perceber que a renderização vai trazer uma imagem com o fundo totalmente em verde. Então o que eu poderia fazer para criar essa imagem para eu utilizar em outro tipo de edição? Bem, eu posso pegar um ponto qualquer aqui da animação, já que eu só vou gerar a imagem, vou definir um ponto que eu queira, vou deixar aqui uma esfera bem aqui no meio, dar um play aqui para ela começar a rolar. Vou parar aqui a imagem. É desse ponto que eu quero renderizar para criar a imagem com o green screen. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui no render, defino o Eevee, tá? Aqui em sampling eu vou colocar qual é a qualidade do render que eu quero aí junto à cena. Não vou utilizar nem Ambient Occlusion nem Bloom, tá, pessoal? Vou diretamente no Output, definir qual é o tamanho da imagem que eu vou querer para o processo. Nesse caso aqui, como eu experimento,
eu vou usar uma imagem no formato HD. Ele vai ter uma resolução de 1280 em X por 720 em Y. E vou manter em 50% para fazer apenas uma telinha pequena. É mais rápido. Agora eu vou definir apenas o frame que eu quero. Eu estou usando aqui qual? Frame 35. Como eu só quero renderizar um frame, eu venho aqui, digo que eu quero do 35 por 35. Vou vir aqui em Output e vou definir o nome para o arquivo. Vou colocar imagem green screen. E vou definir um formato, como eu quero gerar uma imagem, eu abro aqui o File Format e vou definir que imagem eu quero. Eu posso usar aqui o JPEG, se eu quiser, ou PNG, tanto faz. Eu vou usar o JPEG. No caso do JPEG, ele vai gerar, a partir desse frame 35 por 35, é um frame só, uma imagem dessa cena aqui. Então, se eu der o render simples, eu estou gerando a imagem com green screen. Mas se eu clicar em Render Animation, eu estou gravando na memória ou na pasta onde eu especifiquei essa imagem que eu criei. Então agora, se eu quiser ver a imagem, eu venho em Render e clico View Animation. Ele vai demonstrar apenas aquela imagem, ó, pessoal, que foi gerada com efeito green screen, que eu posso aproveitar como efeito visual em outro editor. Agora, se eu quisesse, Luciano, criar um vídeo animado com green screen, eu poderia usar essa mesma condição. Aqui eu vou redefinir, ó, a timeline em 1. Vou deixar em 120, no máximo 120 frames. Nesse caso agora, eu vou gerar um filme com o efeito green screen. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, vou definir, em vez de File Format como JPEG, eu venho nessa última coluna aqui, como eu quero um vídeo mudo, eu vou usar o AVI JPEG, vou dar o mesmo nome, porque não vai atrapalhar um com o outro, e vou fazer o Render Animation. Agora ele vai criar o frame a frame do resultado do nosso vídeo em green screen. Quando concluir, eu vou mostrar a você como ficou aqui o final da nossa renderização. Vou dar um pause. Aqui foi finalizado. Eu vou fechar aqui. Agora, se eu der um render pelo View Animation, vocês vão ver, em vez da imagem, um vídeo com o fundo green screen a ser aproveitado aí no processo. Pronto, vocês viram aqui o efeito green screen, mas eu posso também gerar o efeito de transparência sobre a cena. Então eu vou excluir essa base aqui que eu criei, que foi o plano, vou usar o X e o Delete. Vamos ficar só com a imagem de fundo. Eu vou selecionar aqui um ponto qualquer na minha animação para criar a imagem. Aqui está ótimo, tá? Agora aqui eu vou ativar a TVzinha. Vou cá embaixo nas suas opções, abrir a opção chamada Filme. E vou ativar a opção Transparente. Percebam que aquele fundo todinho sumiu. Mas isso aqui não é o suficiente para gerar imagem em transparência. Eu preciso ir lá no Output. Aqui eu vou ter que definir qual o formato do arquivo para fazer o fundo em transparência. Notem que eu estou usando aqui AVI JPEG, então aparece aqui em cola somente BW e RGB. Eu não tenho aquela condição alfa. Então é necessário, pessoal, que eu venha aqui, ó, selecione a opção PNG, e o próprio PNG já vai me dar a condição de eu ativar, ó, o recurso alfa. Eu clico em RGBA aqui embaixo, de PNG, agora eu posso fazer a renderização desse ponto aqui. Ele está onde? No frame 33. Então aqui no Output, eu vou definir que eu vou fazer o render da imagem de 33 para 33. Ele vai usar apenas um frame para fazer a geração da imagem. E vou vir aqui em cima e vou clicar em Render Animation. Nesse caso aqui, ele está renderizando o arquivo para ser salvo. E o arquivo é salvo, ó, com esse fundo transparente que vocês podem usar como sobreposição nos outros editores. Se vocês quiserem
olhar a renderização, você vem aqui View Animation, está aqui o fundo, ó, com a transparência já pronta. Ah, mas eu não quero, eu quero um vídeo com a condição em alfa, que é o PNG. Então, nesse caso, eu vou utilizar os 120 frames para gerar animação. Então, eu venho de 1 a 120. E aqui, em formato, eu vou definir um arquivo. Nesse caso, eu vou usar a condição FFmpeg video. Vou usar esse recurso aqui, tá? Na opção Encoding, eu vou abrir e vou usar o recurso AVI. Com o recurso em AVI, eu vou vir aqui no Video Codec e vou usar a condição PNG para me dar a condição de gerar a transparência no vídeo. Então eu clico PNG e aqui em cima vocês vão ver que vai aparecer a condição RGBA, tá vendo, pessoal? Então eu seleciono o RGBA e gerado aqui o ajuste, eu vou vir aqui em renda e vou usar o Render Animation. E ele vai gerar o nosso vídeo animado com fundo totalmente transparente, quadro a quadro. Quando chegar no fim, vou demonstrar como ficou. A renderização já está finalizando. E agora, se eu quiser ver o vídeo com o fundo em transparência, eu volto lá em renda e clico View Animation. Está aí o vídeo gerado com fundo transparente para eu utilizar dentro do próprio Blender ou através de um outro editor gráfico que vocês queiram se aproveitar desse recurso. Espero que vocês tenham entendido. Fica a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.